A reforma protestante surgiu no século XVI, quando o monge alemão Martinho Lutero questionou práticas e doutrinas da Igreja Católica. O debate ganhou força e provocou uma ruptura que daria origem ao protestantismo, o movimento que atravessou fronteiras e continua influenciando milhares de pessoas ao redor do mundo. Quando a gente está tratando sobre o início da reforma protestante, nós vamos ter uma Europa totalmente fundamentada em cima dos pensamentos cristãos, principalmente catolicismo, nesse período, e que a divisão social era muito estamentada. Então, nós tínhamos aquelas pessoas que eram bem pobres e não tinham condições de ascender por conta da forma, da maneira de divisão, e fora que a grande parte da população tinha baixíssima condição financeira, e somado a isso, grande parte era analfabeta, então o conhecimento estava preso na mão da igreja, a igreja se sustentava em cima disso, isso e que eu estou falando, estrutura pessoal. E quando vem a reforma protestante, Martinho Lutero ele vai criar as 95 teses dele contra essa estrutura que estava colocada na sociedade. Algumas coisas dentro da Igreja Católica que precisavam ser revisitadas, revistas em si, e outras coisas que vão ser dentro da sociedade que ele via que era errado estar dentro, estar acontecendo na igreja, como, por exemplo, a questão da venda de indulgências, que era a venda de pedaços do céu ou de perdão em troca de dinheiro, e diversas outras situações que incomodavam ele e que ele vai e escreve suas 95 teses justamente contra isso. Com a reforma protestante e o início do protestantismo em si, que eles acreditavam que é, é necessário você ter a leitura da Bíblia, que é necessário você não monopolizar esse conhecimento, então eles criaram, principalmente nas suas colônias, como por exemplo os Estados Unidos, a maior parte das escolas de acesso a todos, para que eles pudessem ler e interpretar a Bíblia, porque essa era uma das reclamações de Lutero no início, que a Bíblia naquele período era escrita em latim, poucas pessoas tinham acesso à Bíblia, e era muito caro você ter a Bíblia em si, e grande parte da população era analfabeta. Então, ficava dependendo à mercê do que os outros interpretavam da Bíblia para eles. O acesso à leitura da Bíblia e o entendimento direto das Escrituras se tornaram princípios fundamentais para os reformadores. A mensagem sobre a salvação pela fé ganhou destaque. A igreja medieval, marcada por abusos e práticas distantes do evangelho, já não satisfazia a sede espiritual do povo. A reforma, então, foi uma resposta de Deus dentro da história, um chamado à volta à sua palavra, à pureza do evangelho. Os cinco solas resumem os pilares da reforma protestante. São cinco expressões em latim que apontam para o coração da reforma. O primeiro, sola escritura, somente a escritura. A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Nenhuma tradição humana pode se sobrepor à palavra de Deus. Sola fide, ou somente a fé, a salvação não é conquistada por obras, mas recebida pela fé em Cristo Jesus, que fez o seu sacrifício lá na cruz por cada um de nós. Terceiro, sola gratia, somente a graça. Somos salvos unicamente pela graça de Deus. A salvação é dom, é presente de Deus, não é recompensa das obras. Quarto, solos Christus, somente Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não precisamos de intermediários humanos. E quinto, sola Deo Glória. Somente a glória pertence a Deus. Tudo o que fazemos na vida, na fé, no trabalho, deve ser para a glória de Deus. O movimento não apenas transformou a religião, ele influenciou a educação, a política e até o modo como a sociedade se organiza. A reforma protestante abriu caminho para a expansão de diversas denominações cristãs no mundo. Só no Brasil, milhares de fiéis seguem princípios que nasceram há mais de 500 anos
Na Europa, no dia 31 de outubro, muitas igrejas rememoram o início da reforma, um momento de reflexão sobre história, fé e liberdade religiosa. A reforma trouxe um verdadeiro avivamento espiritual. Ela restaurou a mensagem da justificação pela fé e a liberdade cristã diante de Deus. Espiritualmente, ela devolveu ao povo a segurança da salvação pela graça. Na prática, reformou o culto, agora simples, na língua do povo, centrado na pregação da palavra. Também valorizou o sacerdócio universal dos crentes. Todos os cristãos têm livre acesso a Deus e toda vocação ela é santa. Além disso, promoveu a educação, a responsabilidade pessoal e o senso de chamado, ensinando que todo trabalho pode e deve ser feito para a glória de Deus. A reforma protestante continua sendo celebrada como símbolo de transformação e reafirmação de princípios cristãos, uma mudança que começou com a coragem de questionar e que segue influenciando gerações. Aquele versículo lá de Romanos, né, capítulo 1, verso 17, diz que o justo viverá pela fé, foi o estopim para Martinho Lutero dizer, não, a salvação não é pelo que eu faço, mas é simplesmente Deus usar a sua graça e eu aceito essa graça pela fé. E isso é o que embasa, né, o movimento nosso, a ação nossa do dia a dia, o meu pensamento, né, minhas atitudes, é viver pela fé na obra de Cristo, não na minha, né, na obra dele apenas.